Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que, logo no início deste ano, neste programa, comentamos sobre uma palestra de uma procuradora de contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ela proferiu esta palestra num evento promovido aqui pelos procuradores de contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Pois bem, essa procuradora de contas lá do Estado de São Paulo falou sobre a atuação dos procuradores de contas daquele Estado no combate ao desperdício e desvios de recursos da saúde, nos convênios celebrados pelo órgão estadual da saúde daquele Estado, com cooperativas e organizações sociais tidas como não lucrativas. Esse tema nos veio à mente agora em razão dos inúmeros contratos firmados entre a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e cooperativas prestadoras de serviços da área médica. Contratos em que prestadores, os trabalhadores, são pagos por hora trabalhada. E aí eu indago, quem realmente fiscaliza se essas horas contratadas são realmente trabalhadas? São tantas as horas que, por exemplo, em um só aditivo de contrato, só um aditivo de contrato, conhecido ontem, o Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde / Hospital de Messejana, significa dizer que é só para o Hospital de Messejana. A Secretaria de Saúde vai pagar à cooperativa de trabalho dos profissionais de enfermagem e de saúde do Nordeste, no estado do Ceará, Cooper Nordeste, CE, o valor global de 15.552.532,32 nos próximos 12 meses. Atenção, este é apenas um contrato e com esta cooperativa. Aliás, com ela, este contrato é para o Hospital de Messejana. Com esta mesma cooperativa, tem contratos para vários outros hospitais do Estado do Ceará. O Tribunal de Contas do Estado precisa arregalar os olhos para conferir esses contratos. Não apenas a legalidade. A legalidade é muito fácil de se conferir, mas a execução dos trabalhos contratados. Aliás, está nos destaques do nosso blog uma publicação de ontem que trata de uma audiência pública, hoje, que está sendo realizada, convocada por representante do Ministério Público Estadual para ter esclarecimentos do governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza sobre o atendimento médico hospitalar a pacientes com câncer. Na mesma matéria, nós destacamos a excelência dos serviços do Instituto do Câncer do Ceará, uma instituição não governamental, cujos milhares de pacientes
são tratados ali com recursos do SUS. O ex-governador Lúcio Alcântara é um dos integrantes do núcleo dirigente dessa instituição. Ontem ele dava uma entrevista ao colega jornalista Eliomar de Lima e dizendo da excelência do trabalho do ICC, o Instituto de Câncer do Ceará, reconhecido não apenas no Brasil, mas também no exterior, tanto que uma universidade americana está mandando para fazer residência médica no Instituto do Câncer do Ceará 4 médicos formados por essa universidade. O governo federal dá mais um passo para tornar toda a escola pública em território nacional em tempo integral. O anúncio não entra em maiores detalhes. Daí se perguntar: temos professores suficientes para esse segundo turno das escolas de tempo integral, não apenas as do ensino profissionalizante, mas todas as outras escolas? Os governos, a partir do governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, têm falado muito no aumento do número de escolas em tempo integral, mas pouco se fala sobre a formação de professores para esse tipo de escola. Aliás, no Brasil, são muitos os projetos apresentados e em execução para a área da educação. O mais recente deles está no Senado Federal, que é expandir a distribuição da merenda escolar também no período ou nos períodos de férias. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que a merenda escolar deve ser oferecida aos estudantes também em finais de semana e durante as férias, propõe o senador Everton, do PDT. O projeto de lei foi apresentado pelo senador em junho e aguarda designação de relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Depois seguirá para a Comissão de Educação para decisão determinativa. Everton explica que a proposta busca combater a situação de insegurança alimentar na qual vivem muitos alunos de escolas públicas. Considero que o fornecimento da alimentação às crianças que estudam pode e deve ser estendido para todos os dias da semana, considerando a realidade de muitos estados brasileiros, nos quais a merenda escolar constitui a principal refeição da criança. O acesso dessas crianças à alimentação de qualidade também no final de semana vai proporcionar um acréscimo significativo no desempenho global e na sua capacidade de aprendizado, justificou o senador. Realmente, isso é um projeto interessante, porque nós sabemos que a merenda escolar, infelizmente, é uma das grandes ou a principal atração para alunos desse interior brasileiro, aqui na região nordestina, onde nós temos muitas famílias com dificuldade alimentar. E os filhos nas escolas têm, pelo menos, a merenda escolar. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. O PT da capital cearense
retoma os encontros na periferia de Fortaleza, com vistas às eleições municipais do próximo ano, confirma o deputado estadual Guilherme Sampaio, que é o presidente do Diretório Municipal do partido. Vamos ouvi-lo. A primeira coisa que eu quero falar para você é o privilégio que o Partido dos Trabalhadores tem de ter tantos bons quadros aptos a disputar e a vencer as eleições, que se fizer o que eu fazia quando a gente era criança, que era aquele burbulinho, jogar para cima e tirar um, aquele um ou uma está apto a ser o candidato, a disputar e a vencer. Nós não temos problema de nome, com qualidade, com força eleitoral, com capacidade de gestão e capacidade política para disputar a Prefeitura de Fortaleza. O PT é enraizado nas lutas populares da cidade. O PT tem tradição de governar Fortaleza e governar combatendo desigualdades. Estivemos na primeira oportunidade com Maria Luísa, depois com Luiziane 2 vezes. O PT participou de todas as últimas campanhas eleitorais em Fortaleza com grande protagonismo e é óbvio que nós temos uma responsabilidade de, junto ao campo que venceu as últimas eleições, agora aqui no estado do Ceará, apresentarmos uma alternativa ao povo de Fortaleza. Isso será feito como sempre foi, no momento oportuno, que é o ano eleitoral, a partir do diálogo com os partidos aliados, no sentido de discutirmos as nossas alternativas em termos de nome e a composição de uma chapa. Nós temos uma agenda de 6 encontros territoriais, o próximo acontecerá no mês de agosto, se não me falha a memória, o primeiro sábado de agosto, e abrange os territórios da Grande Messejana, Janguruçu e Palmeiras, onde também nós temos uma tradição de larga militância, e nós, mais uma vez, aperfeiçoando um pouco, inclusive, a experiência do primeiro, para o qual havia uma grande expectativa. Nós tivemos a participação maciça de parlamentares, mais da metade da bancada estadual estava lá, nossos vereadores, senador Augusto, deputado Guimarães. Então nós vamos aperfeiçoar um pouco mais, a partir dessa experiência, para que a gente privilegie muito a escuta das representações de movimentos populares, das pessoas desse território, porque um dos grandes objetivos desse processo de seminários territoriais é a gente atualizar a nossa leitura da cidade. E isso vai subsidiar o programa de governo que nós queremos discutir com os nossos aliados para 2024. Bom, esse é um discurso fácil do deputado Guilherme Sampaio, digo fácil para não dizer vulgar, porque todas as lideranças, dirigentes partidários costumam dizer isso. O nosso partido tem um leque muito grande de candidatos, e, na verdade, não os tem. O PT também não tem esse leque. O PT tem um grande eleitor de Fortaleza, que é, por sinal, uma grande eleitora de Fortaleza, que é a ex-prefeita Luiziane Lins, e em torno dela os petistas raízes que se chama, são aqueles petistas realmente tradicionais, não são os petistas que aderiram ao PT nos últimos anos, quando o PT chegou ao governo. Até o Guilherme, por sinal, é um deles, é um dos defensores da candidatura de Luiziane Lins. Ele pode até ter outros nomes, mas nome competitivo não tem mais do que Luiziane Lins. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Instituto do Câncer, aqui do Ceará, mantido pela iniciativa privada e pelo SUS, é uma entidade reconhecida internacionalmente. O Ceará deve também a Lúcio Alcântara o Hospital Sara Kubitschek, um dos poucos existentes no Brasil, que também é reconhecido mundialmente. Projetos do governo do Ceará sobre idosos, juventude e diversidade ficaram sem recursos em todo o primeiro semestre deste ano. Na publicação da Secretaria de Planejamento, os detalhes são do Sistema Integrado de Administração Financeira aqui do Ceará. Os dados foram colhidos segundo a própria publicação no último dia 14 de julho. Também temos que medida provisória do governo Lula regulamenta apostas esportivas e prevê uma taxa de 18%. A expectativa é de que o governo arrecade até R$ 2 bilhões
ainda no ano que vem, um valor que pode alcançar até 12 bilhões de reais nos próximos anos. A MP já produz efeitos desde ontem, dia 25 de julho. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre presidência. Lula é anti-americano e ameaça os Estados Unidos. Leia o artigo das Américas. Também agora com os destaques do Globo, temos em principal destaque sobre responsabilidade fiscal. O governo quer obrigar estados e municípios a fecharem todo ano com dinheiro em caixa. Não cumprimento impediria a criação de despesas no ano seguinte e medida entraria em vigor no ano de 2027. Sobre reduto político, com o embarque do Centrão, ministros do Nordeste podem superar o Sudeste. E também temos o destaque de Flávio Dino. O ministro da Justiça rebate críticas a novo decreto de armas e endossa mudança de diretriz. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre o governo Lula que a Jovem Pan vê verba de publicidade federal desaparecer sob Lula. A emissora despenca em ranking das mais beneficiadas para praticamente zero. E sobre o Congresso Nacional, o candidato pela Câmara a órgão do Ministério Público doou R$1 bilhão a políticos. Muito bem. Ontem, aqui no programa, nós falamos da publicação feita pelo governo do Estado relacionada aos gastos do governo nos 6 primeiros meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. É uma publicação feita pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, diferente da publicação que haverá de ser feita pela Secretaria da Fazenda até o último dia deste mês, cumprindo uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde a Secretaria mostra toda a arrecadação do Estado do Ceará até o final do terceiro bimestre, 6 meses, até o final de junho. A Secretaria da Fazenda mostra a arrecadação e mostra a despesa, que não pode ser diferente da despesa já mostrada, como nós falamos ontem aqui, pela Secretaria de Planejamento do Estado. Ontem nós focamos na despesa que não teve, o governo não teve nenhum gasto, segundo o relato da Secretaria de Planejamento, que é a responsável pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará. Então, repetindo, o governo não fez nenhum gasto com relação às políticas para idosos, para jovens, na Secretaria da Juventude, e para os projetos da Secretaria da Diversidade. Agora, nós podemos dizer, no entanto, que o Estado do Ceará gastou, nos 6 primeiros meses do ano, para manter a máquina pública funcionando, pagando energia, pagando água, pagando combustível, pagando outros serviços. O Estado gastou R$1.747.701,85. O Estado, com esses números, está gastando uma média mensal de R$250 milhões para manter a máquina funcionando. Por isso que se diz que ela está muito gorda. Precisa cortar um pouco dessa gordura. Vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta
com a última parte do nosso programa. Em entrevista na manhã de hoje aos veículos de comunicação do governo federal, o ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a falar sobre as medidas do governo federal para controlar a onda armamentista que tínhamos no país. Vamos ouvi-lo. Infelizmente, na ausência de fiscalização, por trás de atividades legais, se implantaram atividades ilegais, criminosas, desviando armas, vendendo armas para quem? Para as quadrilhas. Nós estamos aqui desde o início falando de quê? De organização criminosa, de facção. E onde essas facções conseguem as suas armas? Elas vão na loja e compram? Não. Tem o contrabando, claro, nas fronteiras, nos portos, que é uma área que nós estamos atuando, mas também tem esse desvio de gente que diz que compra arma porque é caçador e, na verdade, aluga arma para a facção. Toda semana sai notícia disso. Nós aprendemos, a Polícia Federal aprendeu no Rio de Janeiro, numa só cidade, mais de 1.000 armas, que iriam para onde? Para o crime organizado. Então, nós estamos preocupados com essa situação dos clubes de tiro, que não cumprem a lei. Então, a diretriz do presidente vai ser cumprida com o novo decreto que ele editou. Tem muita gente reclamando, eu lamento, porque são pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Existe liberdade para fraudar, para desviar arma para quadrilha? Não, que liberdade é essa? Então, o presidente tem alertado isso para separar o joio do trigo. Então, quem é colecionador de verdade, ok. Caçador, atirador, esportivo, muito bem. É uma atividade legítima. Agora o presidente deu essa diretriz, nós vamos cumprir para intensificar a fiscalização nos clubes de tiro e aqueles que não cumprem a lei, obviamente, serão fechados. Ou seja, então, inicialmente, a ideia não é acabar. Regulamentar e fiscalizar. E com isso, nós sabemos que progressivamente vamos afastar do mercado os maus profissionais. Bom, o ministro Flávio Dino, um dos mais falantes do governo, sem dúvida, instiga uma movimentação da bancada da bala no Congresso Nacional e de agropecuaristas pequenos que defendiu a facilitação da compra de armas como mais um meio de defesa pessoal e defesa do seu patrimônio. Mas já há movimento, embora o Congresso esteja em recesso, já há movimento para barrarem esse decreto do presidente e dificultarem a aprovação de outras matérias relacionadas a este tema. Com esta informação, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, prometendo estar de volta amanhã, nesse mesmo horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!